Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje é sobre o informativo número 1045 do STF. Então, antes de mais nada, eu convido você que ainda não nos segue nas redes sociais a nos seguir, especialmente no Instagram, onde todo dia a gente posta uma novidade. E quem nos acompanha aqui, seja através do Spotify, do Google Podcasts, Apple Podcasts, do Deezer ou de qualquer outra plataforma, a nos seguir aqui na plataforma que você utiliza e ativar o sininho para poder ficar sabendo de todas as novidades. Lembrando que no Spotify você tem função de aceleração. Então, se você gosta de ouvir o podcast um pouquinho mais rápido, fica aí a indicação da utilização do Spotify. Então, vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido lá no finalzinho da Lei de Acesso à Informação e foi a ADI número 5372. A ADI ficou da seguinte forma, o julgado ficou da seguinte forma: os processos administrativos sancionadores instaurados por agência reguladora contra concessionária de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei ou na Constituição Federal. E aí, essa ADI ela trata especificamente sobre o artigo 78B da Lei 10.233. Essa lei ela dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres e, dentre outros pontos, ela cria a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E, por sua vez, esse artigo 78B, ele está inserido lá no capítulo 6 da respectiva lei, que trata especificamente sobre a ANTT e a ANTAQ. Então, trata ali sobre o processo administrativo no âmbito dessas duas agências. E o artigo 78B, ele diz que o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será circunstanciado e permanecerá em sigilo até a decisão final. Então, ele prevê uma possibilidade, ou melhor, a necessidade de sigilo nos processos administrativos no âmbito da ANTT e da ANTAQ. E aí esse tema chegou ao STF e o STF decidiu que essa previsão é incompatível com a Constituição Federal. E aí, no julgado, ficaram expressos ali 4 pontos principais pelos quais esse dispositivo, desculpem, é inconstitucional. Ponto 1. A regra no Estado Democrático de Direito é a publicidade dos atos e o sigilo é absolutamente excepcional. Ponto 2. A Constituição Federal afasta a publicidade em apenas 2 hipóteses. Quais são? Informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade e proteção à intimidade, vida privada e honra e imagem das pessoas. Ponto 3. Essas exceções constitucionais regulamentadas pelo legislador, especialmente na Lei de Acesso à Informação, devem ser interpretadas restritivamente, sob forte escrutínio do princípio da proporcionalidade. E ponto 4, o STF deve se manter vigilante na defesa da publicidade estatal, pois retrocessos à transparência pública têm sido recorrentes. Então, em resumo, o que o STF decidiu? Decidiu que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. E essa exceção ela deve estar limitada àqueles casos previstos na Constituição, que são os casos de sigilo imprescindível à segurança do Estado e da sociedade e de proteção à intimidade, à vida, à honra e à imagem das pessoas.
Então, as hipóteses de sigilo devem se limitar ao que diz o texto constitucional e as leis que regulamentam essas hipóteses de sigilo devem observar essa excepcionalidade. E aí, o que diz a lei do PAD, a lei 9784? Lá no artigo 2º, que trata sobre os princípios da administração pública, ela diz no inciso 5 que a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. E mais lá na frente, no artigo 46, ele diz que os interessados têm vista, ou melhor, têm direito de vista ao processo, de obter certidões, cópias dos dados e documentos que a integram, ressalvados os dados e documentos protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, honra e imagem, tá bom? E aí, só para finalizar, depois da propositura dessa ADI, veio a MP número 1065 de 2021, que ainda está em vigor nesse momento, ainda não foi convertida em lei e também ainda não caducou, ainda está em vigência. E o novo artigo 78B, ele diz que o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será circunstanciado e permanecerá em sigilo até a notificação do infrator. E aí será o caso de se aguardar realmente para saber qual desfecho em relação a esse novo texto, se ele também é inconstitucional, visto que na ADI se decidiu que a publicidade ela deve abranger toda a tramitação do PAD. Então vamos aguardar e saber qual vai ser a decisão do STF, ou caso seja necessário, né, em relação a esse novo texto introduzido pela MP 1065. O segundo julgado ele foi inserido lá no artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: a concessão de porte de arma a procuradores estaduais, por lei estadual, é incompatível com a Constituição Federal. O artigo 22, inciso 21, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões de policiais militares e do corpo bombeiro e dos corpos de bombeiros militares. Então, veja que legislar sobre material bélico é competência privativa da União. Por que é competência privativa da União? Porque essa matéria de armamento ela é uma matéria que exige uma formulação de política criminal de âmbito nacional. E o pilar disso, o pilar central dessa política nacional, é exatamente o estabelecimento de regras uniformes em todo o país. E essas normas uniformes devem tratar sobre fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo. Então, sempre que vier uma lei estadual que trate sobre porte, posse de arma de fogo, etc., de uma forma diferente do que está na legislação federal, essa lei, via de regra, será inconstitucional. Então, aqui, na ADI 6985, veio o exemplo de uma lei estadual que conferia porte de arma a procuradores estaduais. Essa lei do estado do Alagoas foi declarada inconstitucional. Aí você me pergunta, tem outros exemplos? Tem. Então, por exemplo, lá na ADI 3996, foi julgada inconstitucional uma lei estadual que conferia porte de armas a inspetores de trânsito que realizassem atividade de segurança pública. Então, olha só mais um exemplo. E aí, só para a gente aprofundar um pouco aqui esse tema, é muito interessante a decisão na ADI 5243 do DF. Essa ADI, ela foi proposta pelo PSL
e ela buscava a declaração da inconstitucionalidade da Lei 13.060 de 2014. E aí, gente, a ADI proposta pelo PSL, você já pode colocar ali um pezinho atrás, porque, graças a Deus, é muito provável de ser a ADI julgada improcedente. E aí é porque às vezes parece que eles estão muito acostumados ali a ficar fazendo baderna no YouTube, falando, arrumando ali uma encrenca ou outra para poder conseguir uma publicidade. E aí quando eles vão para o judiciário, levam os argumentos bem parecidos e acabam recebendo ali o não. E graças a Deus que ainda tem sido assim, espero que continue sendo. Mas nesse caso aqui, essa lei 13.060 é uma lei federal e ela trata sobre a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas polícias militares. E aí o que que o PSL trouxe de argumento nessa ADI? Ele trouxe de argumento que não caberia à União legislar sobre essa utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas forças de segurança pública do Estado, porque na verdade caberia ao Estado, ao Poder Executivo estadual, na sua autonomia, definir quais seriam as melhores formas de atuação da polícia ou dos agentes públicos de segurança em geral. E aí veja que é bem o oposto, né, do que foi decidido, do que é decidido pelo STF. Na verdade, cabe à União em geral legislar sobre questões que tratem sobre armas de fogo. E aqui, quando se trata de armas de menor potencial ofensivo, na verdade, essa lei 13.060 traz algumas diretrizes a serem seguidas exatamente para reduzir a letalidade policial. Então, por exemplo, em uma situação ali de protesto, onde há ali um grande número de pessoas, ele traz realmente a forma como devem ser utilizados alguns instrumentos de menor potencial ofensivo para que os danos causados à população sejam menores possíveis. Não se fere a autonomia dos entes estaduais, não se fere a autonomia da polícia, do executivo estadual, simplesmente traz ali diretrizes com o objetivo de reduzir a letalidade policial. Então, mais uma ADI julgada improcedente nesse caso. O que se decidiu aqui? Que a lei federal, que disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança pública, é constitucional, tá bom? Então, vamos lá para o próximo julgado. Ele foi inserido lá no artigo 24, inciso 5, desculpa, da Constituição Federal, e o destaque ficou assim: é válida lei estadual que obrigue empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e no atacado que já possuem serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, a fornecer atendimento telefônico gratuito a seus clientes. Essa lei, então, que ela determinava que as empresas que já possuíam saque, então veja que ela não determinou a criação do serviço de saque por nenhuma empresa, aquelas empresas que já possuíam o serviço, essa lei determinou que esse serviço deveria ser prestado gratuitamente. Então, a ligação telefônica teria que ser ali provavelmente pelo aquele número 0800, né, gratuito, de ligação gratuita. E aí o STF decidiu que essa lei ela é constitucional. Ela é constitucional porque, segundo o artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre produção e consumo. E aí, gente, só aqui uma dicasinha, né? Uma dica rápida que pode salvar vocês em algumas questões de concurso objetivas. Sempre que se tratar de legislação concorrente, de competência concorrente, desculpa, essa competência será da União, Estados e DF, não terá municípios. E vamos ler aqui só um trechinho da decisão, porque ela trouxe dois termos muito interessantes. No que tange ao direito do consumidor,
sob o viés do fortalecimento do federalismo centrífugo, não fere o modelo constitucional de repartição de competências, legislação estadual supletiva do disposto no Código de Defesa do Consumidor, particularmente se orientada a ampliar, a esfera protetiva do consumidor e limitados os efeitos ao espaço próprio do ente federativo que é edita. Então aqui a gente tem um termo bem interessante, que é o termo federalismo centrífugo. E mais na frente, o outro termo interessante que eu mencionei é o termo federalismo de cooperação, que vai estar um pouquinho mais na frente no julgado. E aí essa questão do federalismo centrífugo, eu acho um pouquinho confuso. Então eu acho legal eu trazer aqui para vocês uma pequena explicação. Porque veja bem, quando a gente trata sobre a origem das federações, nós temos as federações de origem centrípeta e as federações de origem centrífuga. Aí você pensa, né? Agora lascou foi tudo, porque quando eu terminei meu ensino médio eu vim fazer direito porque eu odiava física e agora você me vem com conversa de movimento centrípeto, movimento centrífugo, e aí é demais, né? Aí é para machucar nosso coração. Mas é o jeito, vamos tentar aqui entender e eu particularmente acho isso aqui um pouco confuso. Mas vamos lá. O movimento centrípeto é aquele movimento de fora para dentro. Então, quando a gente pensa em uma federação de origem centrípeta, aquela federação em que existiam estados com relativa independência, realmente estados independentes, e esses estados se uniram e surgiu dali uma federação. Qual o melhor exemplo? O melhor exemplo são as 13 colônias nos Estados Unidos que se uniram e formaram os Estados Unidos da América. Já o movimento, as federações de origem centrífuga, são aquelas em que o movimento é de dentro para fora. Então é exatamente o contrário. Então existia ali um Estado unitário e esse Estado unitário se fragmentou em uma federação de vários estados. Qual o exemplo? O exemplo é o Brasil. O exemplo é exatamente o Brasil. Então, o Brasil é uma federação de origem centrífuga. Qual é o detalhe? E aqui vamos ter uma atenção extrema sobre isso, porque aqui realmente é confuso. Quando a gente fala de federalismo centrípeto ou federalismo centrífugo, a lógica aqui é o inverso dessa lógica quando a gente fala da origem histórica. Então, quando a gente fala em federalismo centrípeto, você pensa que o poder é concentrado no centro. Por quê? Porque o movimento centrípeto ele não é de fora para dentro. Então, no federalismo centrípeto, o poder ele é concentrado. Ele vem de fora para dentro. E no federalismo centrífugo, o poder ele vem de dentro para fora. Então, há aqui no federalismo centrífugo uma maior autonomia dos estados. Tá bom? As competências são mais distribuídas. Então veja que é ali o oposto, né? O oposto da origem histórica. Por quê? Porque, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma origem histórica de ser uma federação de origem centrípeta. Porque havia ali uma união das 13 colônias e essa união ela formou os Estados Unidos da América. Essas colônias eram autônomas entre si. Então a origem é centrípeta. Mas, quando você pensa na distribuição dos poderes, se trata ali de um federalismo centrífugo. Por quê? Porque o movimento aí é de dentro para fora, respeitando a autonomia desses estados federados, tá bom? E aí, esse termo veio nesse julgado nesse sentido, federalismo centrífugo. Então, o que se entendeu aqui? Que uma norma estadual
que ela não é incompatível com a lei federal, que no caso é o Código de Defesa do Consumidor, mas ela amplia a proteção, essa norma ela fortalece esse viés do federalismo centrífugo na medida em que ela confere maior autonomia aos estados sem que haja uma incompatibilidade com a previsão federal sobre o tema. Então, esse é o sentido do termo federalismo centrífugo que veio aqui nesse julgado. E o outro termo foi o federalismo de cooperação. E aí, quando a gente fala de federalismo de cooperação, a gente fala exatamente no exercício dessa competência concorrente. Então, sobre o tema, você precisa ter muito em mente o texto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. O parágrafo 1º ele diz que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, e o parágrafo 2º diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, veja só, esse é o tal do modelo do federalismo de cooperação, onde a União ela se limita ao estabelecimento de normas gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 232 da Constituição Federal e o destaque ficou assim: é necessário que a União e a FUNAI executem e implementem atividade de proteção territorial nas terras indígenas, independentemente de sua homologação. Então, o que estava acontecendo aqui? Qual era o problema que foi debatido aqui na ADPF 709. E naquele caso concreto, houve um procedimento para demarcação, da terra indígena, e esse procedimento ele já estava ali bem encaminhado, mas ele ainda não foi homologado pela FUNAI. E aí, por conta dessa ausência de homologação, a FUNAI e a União, elas simplesmente deixavam de oferecer proteção territorial a essas terras indígenas. Então, veja só, a União deliberadamente deixava de homologar a demarcação das terras e, se não bastasse, além de deixar de homologar essa demarcação, ainda não oferecia a proteção territorial à terra indígena. Então, havia ali um verdadeiro convite à invasão dessa terra por grileiros, por madeireiros, enfim, por indivíduos que não deveriam estar ali naquela terra indígena. E aí o que o STF disse? O STF disse que, olha, União e FUNAI, essa atitude de deixar deliberadamente de homologar a demarcação da terra, ela não exclui a sua necessidade de oferecer proteção territorial. Então, se você está deixando de homologar essa demarcação da terra, você necessariamente vai ter que, mesmo assim, oferecer proteção territorial a essa terra indígena. O próximo julgado trata sobre o poder de requisição da Defensoria Pública e foi ali um julgado de várias ADIs, na verdade. Eu vou listar aqui para vocês, foram as ADIs 6852, 6862, 6865, 6867, 6870, 6871, 6872 e 6873. Então veja só as várias ADIs propostas contra o poder de requisição da Defensoria Pública. E esse julgado, felizmente, trouxe uma ampla reação da sociedade civil sobre essa possibilidade de fim do poder de requisição da Defensoria Pública, que representaria, na verdade, um retrocesso imenso, um retrocesso absurdo na função institucional desse ente. O julgado foi inserido lá no artigo 8º, inciso 16 da Lei Complementar 80, que é a Lei Orgânica da DPU, e esse artigo ele determina que são atribuições do Defensor Público Geral, dentre outras,
requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública. Então, o que se decidiu? Se decidiu que esse dispositivo ele é perfeitamente constitucional e o destaque do julgado ficou assim: a Defensoria Pública detém a prerrogativa de requisitar de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais evidências necessárias à sua atuação. E, gente, esse poder da Defensoria Pública de requisição, ele é fundamental, ele é absolutamente fundamental para a atuação do defensor público, para a atuação da Defensoria Pública como um todo. Quando a gente pensa na função institucional da Defensoria Pública, da forma como ela está delineada hoje na Constituição Federal, é absolutamente necessário que o defensor público tenha esse poder de requisição, sem o qual boa parte da sua atividade resta absolutamente prejudicada. E veja só que tema, que ponto interessante que veio aqui nesse julgado. Veja só esse trecho. Delineado o papel atribuído à Defensoria Pública pela Constituição Federal, resta evidente não se tratar de categoria equiparada à advocacia, seja ela pública ou privada, estando, na verdade, mais próxima ao desenho institucional atribuído ao próprio Ministério Público. Olha só que quebra de paradigma. Que interessante dizer que a Defensoria Pública está mais próxima do papel institucional do Ministério Público do que de uma categoria equiparada à advocacia pública ou privada. E, gente, está mesmo, está mesmo. A Defensoria Pública, da forma com que ela está desenhada hoje, ela é não somente o advogado de hipossuficiente, a Defensoria não faz só isso. A Defensoria ela atua, inclusive, como custos vulneráveis. A Defensoria ela atua na proteção daquele indivíduo em situação de vulnerabilidade que não se confunde com a mera hipossuficiência. Então, é aquela instituição destinada realmente à proteção institucional do vulnerável, do indivíduo vulnerável, seja qual for o seu aspecto de vulnerabilidade, que não está aqui restrita à vulnerabilidade financeira. E aí resta a pergunta: a quem interessa prejudicar essa atuação da Defensoria Pública? E aí a gente vê que interessa a muita gente, né? Basta ver a grande quantidade de ADIs que foram propostas com o objetivo exatamente de prejudicar essa atuação dessa instituição que é a cara da democracia, que é a cara do Estado Democrático de Direito brasileiro. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 16C, inciso 1, da Lei 9507 de 97, que é a Lei das Eleições. Essa decisão ela trata sobre o tal do fundo eleitoral. E o destaque ficou assim: não cabe ao STF adentrar o mérito da opção legislativa para redesenhar a forma de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha é o nome correto do tal do fundo eleitoral. Qual foi o problema? O que foi que aconteceu? O fundo eleitoral de 2022, ele inicialmente teve um valor proposto de 2,1 bilhões de reais e, posteriormente, esse valor, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aumentado para 4,9 bilhões, ou seja, mais do que dobrou o valor do fundo eleitoral. E aí houve um questionamento judicial acerca da constitucionalidade dessa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dobrou o fundo eleitoral.
e dobrou o fundo eleitoral, especialmente em um ano onde a gente ainda sofre de uma forma muito forte, não é? Os impactos da pandemia, enfim, em um ano em que realmente, se em qualquer momento é absurdo um fundo eleitoral de 4,9 bilhões nesse ano de 2022, eu acho que é especialmente um absurdo, né? Isso naturalmente a gente fala não com viés técnico, né? Mas pensando aqui como cidadão que paga imposto, como, enfim, como alguém que está situado no mundo e que sabe que esse valor é realmente um absurdo. E aí o que o STF decidiu? O STF decidiu que, de fato, muitos ministros concordaram que é um absurdo, que não deveria, e quiseram constar isso textualmente ali nos seus votos, para mostrar que são cidadãos engajados, que têm uma percepção da realidade, que sabem que isso daí é errado, mas que apesar disso, não cabe ao STF adentrar no mérito da opção legislativa de redesenhar a forma de cálculo do fundo eleitoral. Então, apesar de muitos dos ministros terem ressalvado a sua opinião pessoal de que não deveria ter sido dado esse aumento para 4,9 bilhões, a decisão realmente foi no sentido de que não havia inconstitucionalidade nessa previsão e que se trata de uma opção legislativa possível e viável. Então, não foi julgado inconstitucional o aumento e não cabe ao STF adentrar no mérito da opção legislativa de prever um determinado valor para o fundo eleitoral. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 226, parágrafo único do Código de Processo Penal, que trata sobre o reconhecimento de pessoas. Então vamos aqui ler o artigo 226 para a gente poder entender como é que o legislador determinou que é a forma correta de se reconhecer um indivíduo, uma pessoa suspeita de uma infração penal. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, primeiro você chega, a pessoa diz, fulaninho é alto, é louro, olhos azuis, enfim, aproximadamente 80 quilos, enfim, vai trazer ali quais são as características gerais, e aí a autoridade ela deve procurar ali algumas pessoas parecidas que têm essa semelhança e colocar uma do lado da outra. Aí, inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. E aí, gente, isso é muito show do Looney Tunes, né? Eu achava muito legal quando eu assistia desenho quando era criança. Quando criança não, ainda assisto desenho até hoje. Mas eu achava muito legal aquela situação, né, que ficava ali o Pernalonga atrás de um vidro, que só ele via o que estava do outro lado, o pessoal que estava do outro lado não via. Aí eles colocavam ali aquelas várias pessoas um do lado da outra e o Pernalonga apontava qual delas cometeu o crime. E aí, claro que no desenho normalmente tinha ali um anão, um gigante, um, uma pessoa negra, outra branca, enfim, todo mundo assim bem diferente um do outro. Também não é o ideal, né? O ideal é que sejam pessoas parecidas. Mas e aí, inciso 4, voltando aqui para o que interessa, do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada a proceder o reconhecimento ou para duas testemunhas presenciais.
E aí o parágrafo único, que aqui traz um ponto que é importante, que o disposto no inciso 3, que é aquela questão da pessoa não ser vista pelo indivíduo que ela está ali reconhecendo, né? Que eu até brinquei que é o espelho lá que o Pernalonga fica atrás na hora de reconhecer o criminoso. Esse inciso 3 ele não terá aplicação na fase de instrução criminal ou no plenário de julgamento, porque aí realmente há um direito do indivíduo que está ali sendo julgado de ver quem é que o está acusando, né? Então, realmente dentro do plenário do júri ou na fase de instrução criminal, esse inciso 3 já não faz sentido. E aí você percebe que o legislador ele teve um cuidado na hora de disciplinar de que forma vai ser feito o reconhecimento de um suspeito. E por que que teve esse cuidado? Não foi por um motivo aleatório, foi porque é muito comum o reconhecimento equivocado de suspeitos. Gente, é a coisa mais comum do mundo. A falsa memória, às vezes não é nem por uma questão de ter um interesse de prejudicar outra pessoa, às vezes não é nem por má fé. Muitas vezes é a própria falsa memória. A pessoa vê um indivíduo e ela simplesmente cria uma memória de que aquele indivíduo foi quem cometeu o crime. E outras tantas vezes, essa falsa memória ela é enviesada por questões internas, às vezes até mesmo preconceituosas daquele indivíduo que está fazendo o reconhecimento. Isso daí é algo que nós não podemos descartar porque é algo que existe. E todos os dias pessoas são reconhecidas de forma equivocada, como autoras de crimes que não cometeram. Isso daí é um fato, isso daí acontece. Então, por conta disso, o legislador teve ali um grande cuidado na hora de dizer qual é o procedimento a ser tomado, exatamente para evitar essa falsa memória. Qual o detalhe? O detalhe é que por muito, muito, muito tempo, os tribunais superiores, eles simplesmente disseram que isso daqui que o legislador trouxe é uma mera recomendação. Olha só que lindo. Muitas vezes o julgador diz que a lei não possui palavras tolas. Olha só, traz ali uma frase de efeito, né, linda. A lei não possui palavras vãs. E outras vezes diz assim: ah, a lei trouxe ali uma mera recomendação. Ou seja, quem escreveu isso aí é um palhaço. A gente trouxe isso aqui só por brincadeira mesmo. Na verdade, você pode pegar ali uma foto 3x4 e reconhecer quem foi o autor do delito. Então, por muito tempo, e desculpe a brincadeira, mas por muito tempo foi isso que se decidiu. Se dizia realmente, o STJ ia lá e dizia: olha, é uma mera recomendação. Deixar de cumprir esse procedimento aqui não traz nenhum impacto prático, não traz nenhuma nulidade. Na verdade, se cumprir bem, mas se não quiser cumprir também, é uma recomendação, né? O termo era exatamente esse, uma mera recomendação. E aí, lá em 2020, a sexta turma do STF, e aí na época, quando eu comentei esse julgado, eu até eu até falei que, olha, esse julgado, ele tem um objetivo muito claro de quebrar um paradigma que está posto e de conformar a opinião de outras turmas do STJ, de outros tribunais nesse sentido. Então, um julgado em que realmente a própria forma como ele estava escrito deixava muito claro que ali havia um objetivo de dali para frente iniciar uma mudança de posição dos tribunais em relação ao papel desse artigo 226. Então ali se decidiu que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, cujas formalidades constituem uma garantia mínima a quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Decidiu também que, tendo em vista o grande risco do reconhecimento falho decorrente da inobservância desse procedimento,
essa inobservância torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e sequer é possível que o reconhecimento em juízo se confirme aquele primeiro reconhecimento que estava viciado. E aí, determinou-se também que o magistrado ele pode realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o procedimento probatório, bem como ele pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação com o ato viciado de reconhecimento. Então, se realmente existirem outras provas que não somente decorrentes daquele ato de reconhecimento viciado, seria possível, sim, inclusive a condenação com base nessas outras provas. E o próximo ponto relevantíssimo sobre o reconhecimento por fotografia. E aí decidiu-se que esse reconhecimento por fotografia ele até pode existir, mas como etapa antecedente. Então, primeiro você apresenta ali as fotografias, e aí, nesse momento da fotografia, também é necessário seguir o procedimento ali previsto no artigo 226, para que se evite, mesmo no momento da apresentação das fotografias, alguma falsa memória, algum erro de identificação. Então, é possível, desde que haja esse cuidado, desde que seja uma etapa antecedente. Primeiro você reconhece por foto, depois você vai pegar aquele indivíduo e seguir todo aquele procedimento lá do artigo 226. E por que eu disse a vocês que naquele momento era possível perceber que aquele julgado tinha um objetivo claro de influenciar outras turmas? Veja só um pequenino trecho aqui do voto do ministro relator. Ele disse que é preciso, segundo penso, e coloco de forma sincera e com muito orgulho de pertencer a uma turma que se abre a essa possibilidade. Eu proponho que nós coloquemos um ponto final nessa história e passemos a exigir de todos os envolvidos uma mudança de postura, primeiro da Polícia Civil e Federal, e que passem a respeitar o Código de Processo Penal. As formalidades não são inúteis, são essenciais para a preservação da liberdade. Então, quem fala assim não é gago, quem fala assim sabe o que está dizendo e mostra muito claramente um objetivo de conformar a jurisprudência dali para frente. E naquele caso concreto, né, esse foi um julgamento de um HC, foi o HC 598886. Naquele caso concreto, o STF declarou nulo o reconhecimento mediante fotografia. E aí o que aconteceu depois? Depois a quinta turma adequou seu entendimento à sexta turma, então o STJ passou a ter ali essa posição e depois também o STF adequou também o seu entendimento. E aí aqui nesse julgado que saiu no informativo 1045, especialmente, a gente vê que agora realmente já não há mais uma divergência jurisprudencial nos tribunais superiores, pelo menos, e está posto agora de uma forma consolidada que o artigo 226 do Código de Processo Penal não traz uma mera recomendação. Então, veja só, agora os tribunais superiores podem começar a usar aqueles jargões de que a lei não traz palavras tolas, palavras vãs. Pode dizer que no processo penal, forma é garantia. Cada frase linda, né, que se fala nesses momentos. Tá bom, meus amigos? Então, terminando por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final. E mais uma vez eu convido a você que já nos escuta, que gosta do nosso podcast, mas que ainda não conhece o Clube da Lei, a conhecer esse clube de membros que com certeza vai ajudar muito no seu estudo de lei seca e jurisprudência. Lá no Clube da Lei você tem acesso ilimitado aos nossos materiais que integram a lei seca e a jurisprudência de uma forma bem contextualizada, bem didática, e tem acesso também a vários planos de leitura. Então são planos de leitura focados não só em carreiras específicas, como também focados em editais. Então sai aquele edital,
você não precisa gastar seu suado dinheirinho comprando um plano de leitura específico para ele, porque o assinante do Clube da Lei já tem acesso não só aos planos base, como também aos módulos adicionais focados em editais. Então, você ainda não conhece? Vem fazer parte, melhor vem conhecer e gostando, vem fazer parte, vem participar desse clube de membros que não para de crescer. Pois, meus amigos, um grande abraço, aguardo vocês no nosso próximo podcast.